Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta solenidade de São José, esposo de Maria e padroeiro da igreja, nós encontramos na Sagrada Escritura, os textos nos falam sobre a descendência. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos no segundo livro, de Samuel, falando sobre a personagem Davi, falando sobre o rei Davi. Mas para nós entendermos, o texto, nós precisamos olhar para o contexto em que se passou tal relato. Então Davi, como nós sabemos, foi um dos melhores reis do povo de Deus, foi aclamado, foi muito amado pelo povo. Ele de fato era considerado um rei como bom pastor, ele era um ótimo pastor. Até no entanto, o Salmo 22, que nós encontramos na Bíblia, o Salmo 22 é dedicado ao rei Davi, justamente dizendo que ele é aquele rei que conduzia para a vida. Olhando um pouco para a nossa realidade, é triste, quando nós olhamos para os nossos governantes e nós não vemos nenhum que conduz o povo para a vida. Infelizmente, todos os governantes, por conta das suas mazelas, por conta das suas ganâncias, eles não pensam no povo. Os governadores, todos eles, em todas as suas esferas, eles estão pensando em si mesmos, nos seus próprios umbigos. E aí conduz o povo para o mal, para a morte, ao invés de conduzir para o bem. Que pena. Dá até uma saudade de pensar em um governante que possa bem nos conduzir, que possa de fato trabalhar pelo povo, Faz tempo que nós não temos pessoas assim. E Davi foi uma pessoa que toda a sua vida foi dedicada ao povo de Deus. Foi muito amado, como eu estava dizendo, Foi um pastor. E Davi pensava consigo mesmo, Eu moro num palácio esplêndido, grandioso, feito de cedro. Cedro é uma madeira muito nobre.
Então ele dizia, né, pensava, poxa vida, eu moro num palácio tão nobre, tão rico, feito de cedro, e Deus está habitando numa tenda. E é onde então ele resolve construir um templo. É claro que o projeto do templo, quem executa é seu filho Salomão, não é ele, mas ele deseja, né, construir um templo. E ele chega junto ao profeta Natã e fala para Natã: olha, eu estou pensando em construir um templo, uma morada para Deus. E Natã concorda. Só que eis que numa noite, né, Deus aparece em sonho para o profeta Natã e diz: olha, diga a Davi que ele até pode construir o templo, mas quem vai edificar a casa de Israel sou eu, pois da descendência de Davi haverá de nascer o Salvador. E é justamente a partir deste contexto entra o relato do dia de hoje que nós ouvimos, onde nos narra, né, o profeta Natã dizendo, né, Deus pedindo e depois dizendo a Davi, justamente que a descendência de Davi seria uma descendência frutuosa, que o seu trono iria perdurar, e da sua descendência haveria de nascer o Messias, aquele que viria resgatar o povo de Israel. E quando nós chegamos no evangelho de hoje, nós encontramos praticamente duas partes. A primeira confirmando a profecia, né, de Natã a Davi, e depois nós encontramos o relato da origem, falando sobre Maria, que estava prometida em casamento a um homem chamado José, o justo, e José que teve o sonho, porque estava pensando em despedir Maria. Então vejamos que na primeira parte do evangelho, nós encontramos na primeira linha, né, a gente está acostumado a ouvir o evangelho dizendo, né, naquele tempo, né, e hoje nós não começamos assim o evangelho. Hoje nós começamos dizendo que Jacó gerou José, o esposo de Maria, justamente para confirmarmos a primeira leitura, para confirmarmos a profecia, para mostrar que Jesus se torna da descendência de Davi, e assim se cumpre a profecia por conta de José. Porque se nós pegarmos a linhagem, né, de Cristo, de Jesus, na carne, né, pegarmos a linhagem de Maria, não é descendente de Davi. O que vai dar a descendência de Davi? Justamente Maria estar prometida em casamento a José, José ter abraçado Jesus como pai adotivo, e aí sim se confirma, né, porque José é que é da descendência de Davi. Então a gente vai vendo como vai sendo traçado, né, o caminho da salvação, como vai sendo escrita a história da salvação, como os autores bíblicos, né, vão costurando esses nossos textos. Isso vai nos mostrando a beleza de Deus, né? Que Deus é Ele que realiza a obra da salvação, mas Ele sempre se utiliza de homens e mulheres. Assim como Deus se utilizou dos patriarcas, de profetas, de reis, homens e mulheres, também esperou de Maria, de José, contou com o sim deles, também hoje continua contando com o sim de cada um de nós, né? Então, para que as maravilhas de Deus realizadas por Jesus continuem acontecendo, é necessário que nós também estejamos na obra da salvação. É claro, tudo é Deus que realiza, mas Ele também espera de nós para sermos instrumentos em sua mão. Então a gente vai vendo, né, a primeira leitura que nos narra a história, o evangelho que confirma a descendência, e também já vai nos dando algumas mensagens, vai nos dando alguns pontos para reflexão. E eu gostaria de destacar 3 pontos com vocês. O primeiro, né, José aparece poucas vezes nos evangelhos, nos relatos. São poucas as vezes que nos é falado sobre São José. E todas as vezes que fala-se de São José no texto sagrado, ele não tem nenhuma fala. José nunca fala nada no evangelho, nunca. Vocês podem ler os 4 evangelhos, vocês nunca vão encontrar algo e dizer assim: olha, São José disse. Nunca. Não há nenhum relato de José falando nada, mas apenas José fazendo, realizando.
E isso é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Nós estamos, apesar de hoje celebrar essa solenidade, nós estamos celebrando o tempo quaresmal, que pede para nós a espiritualidade, né? A espiritualidade, né, nos intui para vivermos o nosso deserto, o nosso momento de silêncio, o nosso momento de oração. Então que nós possamos nos espelhar em São José, que não foi o homem da fala, que não foi o homem do papo, mas foi o homem da obra, foi o homem da realização. E nos ensina que nós devemos falar menos e fazer mais. Falar menos e fazer mais. Sobretudo aquilo que se refere às coisas de Deus. Nós devemos ter mais práticas e menos falas. Já diz o ditado popular, né, que Deus nos deu apenas uma boca e 2 ouvidos. É isso que diz o ditado, né? Para nós falarmos menos e escutarmos mais. E é justamente essa atitude que São José nos ensina. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia, e onde lá nas nossas redes sociais nós postamos tudo o que queremos. É o mundo das opiniões, né? Claro que cada um é livre, né? Ele tem o livre-arbítrio, né? A liberdade de expressão para dizer aquilo que acha, aquilo que quer, mas nem tudo convém a ser dito, nem tudo convém a ser postado. Então, nós temos que pensar um pouco nisso, nos espelhando em José. O segundo ponto que eu gostaria de destacar da liturgia de hoje e também da pessoa de São José é a obediência. José, ele, no primeiro momento, com certeza, ele se sentiu traído, porque ele não tinha se casado com Maria, ele estava prometido em casamento, ele não tinha se deitado ainda com Maria, e de repente Maria aparece grávida. José, ele pensou em despedir Maria, né, olhando com misericórdia para ela ainda, porque se ele tivesse ficado com ela antes da revelação do anjo, Maria poderia ser apedrejada. Mas se ele fugisse, se ele fosse embora, o pecado seria dele, porque foi ele que abandonou. Ele cometeu um pecado e ainda fugiu. Então a culpa cairia nas costas dele. José, ele pensou em ir embora, ele não queria o mal para Maria, mas ele ia assumir uma culpa que ele não tinha. Mas ele tinha esse plano, esse desejo, essa vontade de ir embora, de fugir, para que Maria fosse livre do apedrejamento em praça pública. Mas eis que, através de um sonho, como nós ouvimos no Evangelho, o Deus, falando com ele, pede para que ele abrace Maria, que tudo que estava acontecendo na vida dela e dele era a ação do Espírito Santo. E José, quando acordou, fez aquilo que o anjo lhe revelara. Ele foi obediente à voz de Deus. Nós também precisamos ser mais obedientes, precisamos estar mais à escuta da sua palavra, buscarmos também, como José, a fazermos a sua vontade. E quantas vezes nós queremos que prevaleçam as nossas vontades, os nossos pedidos, né? A gente já reza, né, dizendo: olha, Senhor, eu estou com esse problema que o Senhor precisa resolver para ontem, então dá uma solução aí, resolva meu problema, eu quero que isso aconteça, eu preciso que aquilo eu faça na minha vida, eu preciso isso, preciso aquilo. Não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus no tempo dele. Então nós precisamos mais aceitar, né, a vontade de Deus e colocá-la em prática na nossa vida. E por fim, o terceiro ponto que eu gostaria de refletir com vocês, a espelho de São José, é nós precisamos sonhar mais como José. José foi o homem que sonhou os sonhos de Deus. José foi o homem que sonhou os sonhos de Deus. E nós precisamos sonhar mais os sonhos de Deus. Sempre tem
algo, uma situação ou uma pessoa que vai se aproximando de nós, ou uma situação acontece na nossa vida, e ali é Deus falando para nós o caminho que devemos seguir, a conduta que nós devemos ter, a mudança de vida, né, que devemos realizar. Então é sempre Deus apresentando-nos esse caminho novo. Então nós precisamos sonhar mais, né, esses sonhos de Deus, deixar-se abrir para que as pessoas se aproximem e as situações revelem os sonhos de Deus na nossa vida. Revelem os sonhos de Deus. Dom Helder Câmara, ele dizia, né, que um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho, mas um sonho sonhado em comunidade é um plano realizado, é um sonho que é realizado. Então que nós, se nós queremos um mundo melhor, que a gente consiga, né, trabalhar isso já em cada um. Depende de nós. Se nós queremos um mundo mais fraterno, um mundo de paz, né, um mundo mais justo, um mundo mais solidário, que todos tenham vida com dignidade, então isso deve partir de nós. Devemos sonhar juntos e não sonhar sozinhos, porque senão não passará de um sonho. Mas quando nós tivermos um bem comum e uma busca para isso, uma atitude para isso, com certeza isso se tornará realidade no meio de nós. Que Deus nos ajude e que São José sempre interceda por nós. Assim seja. Permanecei em